até o versículo de número 21. Fiquei muito feliz também com o Roque aqui, né? Roque e sua família, sejam muito bem-vindos, tá? O Roque, eu e Délia, a Délia faz um culto lá na segunda-feira, de manhã no serviço, e eu na sexta-feira, né? É nosso combinado. E o Roque sempre está lá ouvindo a palavra de Deus, né? É um dos funcionários da empresa lá onde Délia trabalha. Então, ore por isso também, né? Pelos colegas do Roque, pelo Roque, sua família, né? Todos os colegas de Délia ali que trabalham, né? E sempre ouve a palavra todas as semanas. Ele falou, um dia eu vou lá na sua igreja, né? Algumas vezes ele falou, um dia eu vou lá na sua igreja. E chegou o dia, hoje, Deus reservou, né? Justo esse dia que nós estamos aqui também pregando a palavra. Eu lerei os versículos pares, a igreja vai ler bem alto para quem está lá em casa, assistindo pela televisão, pela internet, no YouTube, ouça e leia junto com você, tá bom? Então, Romanos 15... versículo 14, eu lerei os pares, a igreja dos ímpios diz assim, certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Amém. Queridos, nós vamos pensar nesta noite sobre eu na missão de Deus. Eu na missão de Deus. Eu, às vezes, é uma palavra que poderia denotar egoísmo. Eu. Vivemos neste mundo egoísta, onde somos incentivados a pensar somente em nós mesmos, em pensar em coisas para mim, em pensar no meu prazer independente do outro, em que eu seja rico independente do outro, em que eu tenha uma posição na sociedade, nem que seja necessário eu humilhar a pessoa, passar por cima dela. Mas não é desse eu que eu quero falar nesta noite. Esse eu que dá uma conotação de egoísmo. É o eu no sentido da minha participação no reino de Deus. Como que eu, indivíduo, posso me envolver e devo me envolver nesta missão que Deus está realizando ao redor do mundo. O texto que nós lemos, Paulo entendeu muito bem o que era isso. Ele aqui faz uma explicação do seu ministério, o do porquê ele atendeu a voz de Deus, o porquê que ele foi convertido por uma ação maravilhosa do Espírito Santo, porque antes ele era um perseguidor da igreja e agora ele passa a ser perseguido por causa do seu amor a Jesus. E ele vem explicando aqui o seu ministério, e ele diz, estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento apto, entretanto vos escrevi. E aí ele vai descrever agora o porquê que ele se torna esse proclamador da palavra de Deus. No versículo de número 16, ele vai usar a palavra ministro, mas ele poderia usar aqui um servo, um diácono,
Ele poderia usar a expressão apóstolo, eu um apóstolo. Não esses apóstolos por aí, né? Não sei se você sabe, existem aí os autodeclarados apóstolos, mais de 15 mil pelo Brasil afora. Mas você sabe o que significa apóstolo? Apóstolo não é aquele vendedor de bênção. Apóstolo é aquele que vai começar algo. Apóstolo é aquele que vai iniciar um projeto. Apóstolo é aquele que vai começar um fundamento. Um dia esta igreja precisou de colocar fundamentos aqui ao redor. Inclusive quando foi mudar a posição do templo, aí é do templo do Deli, né? Estou chamando de velho, não, tá Deli. Mas o Deli foi o primeiro a casar nessa igreja aqui, nos anos 80. E o templo era virado para o lado de lá, né, pastor Isaías? O templo era virado para o lado de lá. Quando foi mudar, tiveram que colocar aquelas duas colunas ali no fundo. Foi a solução encontrada pelo engenheiro, para não ter que colocar uma coluna aqui no meio e etc. Então houve um reforço. Os fundamentos estavam bons, mas para mudar com ampliação, colocar salas em cima e etc., precisou fazer essa adequação. O apóstolo é aquele que coloca o fundamento, a base. E Paulo entendeu muito bem isso. Tanto é que lá na frente, e a gente vai falar um pouco mais disso mais à frente da nossa meditação, ele vai falar sobre não semear em fundamento alheio. Justamente porque ele entendia o propósito, é fundamentar, é colocar a base para que o verdadeiro evangelho possa penetrar nos corações, para que possa, em cima desta base, ser desenvolvido o reino de Deus. E Paulo então ele vai dizer, eu, ministro do Senhor Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, versículo 16, de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo, amados, tinha essa consciência de que ele tinha esse chamado, e esse chamado era de Deus. Eu quero perguntar para você que está aqui nesta noite, ou para você que está nos acompanhando pela internet, você tem convicção para o que Deus te chamou? Você tem convicção da sua vocação? Você é feliz naquilo que você está realizando? Você é feliz naquilo que você está realizando? O seu trabalho ali você faz como algo pesaroso? O seu estudo é algo dificultoso? Meus irmãos, tudo que nós fazemos envolve a nossa vocação. E se nós estamos fazendo para Deus, devemos fazer o melhor. E devemos nos esmerar, nos esforçar, nos dedicar naquilo que nós estamos fazendo, para que o Senhor seja glorificado. Como é triste nós vemos pessoas que não entendem qual é a sua vocação. E quando, principalmente o servo do Senhor Jesus, ele não entende qual é a sua vocação, ao invés dele dar um testemunho, ele está dando um testemunho. Porque ele vai começar a reclamar do tipo de serviço que ele faz, reclamar do patrão, do gerente, do subordinado, ele vai reclamar das pessoas que estão ao seu redor, ele vai reclamar das circunstâncias. Paulo, amados, nos exorta que eu e você devemos fazer, conforme o versículo 16, algo que seja aceitável diante de Deus. O que você faz, o que você realiza é aceitável diante de Deus? O que você exerce com esmero, com dedicação, para a glória de Deus? Pense um pouquinho sobre isso. No versículo 17, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui uma outra realidade. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Até aqui essa parte A do versículo 19. Paulo agora, amados, vai mostrar que tudo o que ele faz, ele entende qual é a sua vocação, ele entende qual é o seu chamado, que ele era um ministro, um servo, um diácono, alguém que
foi chamado para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Ele entende que isso deveria ser aceitável diante de Deus, e agora ele entende e mostra para aqueles irmãos, e para mim e para você, que quem faz é Deus. É por causa de Deus, é Deus quem realiza. Ele vai dizer: não tenho motivo de gloriar-me, porque Cristo é quem faz por meu intermédio. É Cristo quem realiza, amados. Bom, e talvez você diz: se Cristo é que faz, vou ficar aqui. Está certo isso, irmãos? Não. Não é ficar de braços cruzados. Deus quer usar pessoas como eu e você. Por isso Paulo diz: por meu intermédio, Deus fez. Não tem motivo de eu me gloriar, porque eu sou apenas um instrumento, e Deus vai usar pessoas como eu e você. E muitas vezes nós nos perguntamos: como que eu vou fazer? Como que eu vou realizar a obra de Deus? Ou como que eu vou ser bem sucedido? Não tenho condição. Meus irmãos, quem capacita é Deus, quem abre as portas é Deus. Ele é o maior interessado em ser glorificado, em ser adorado, em ser reconhecido entre todos os povos deste mundo. Quem aqui já ouviu falar da missão Wycliffe? Levanta a mão aí, sem constrangimento. Wycliffe. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão aí, quem já ouviu falar? Deixa eu ver. 1, 2, só 2? Irmãos, então vou ter que trazer uma palestra aqui sobre a missão Wycliffe. E a missão Além? Aqui do Brasil, aí já aumentou um pouquinho, né? A missão Além é fruto da missão Wycliffe. O fundador da missão Wycliffe se chama Cameron Townsend. Poderia chamar o expert em perspectiva ali, ó. O Guzmão fez perspectiva nos Estados Unidos, fez no Brasil de novo para conferir se é parecido, né? Cameron Townsend, ele, na época da Primeira Guerra Mundial, eu acho que a guerra começou em 1914, 1914, Albert? Albert é nosso historiador. Acho que foi em 1914 que começou a Primeira Guerra. 1916, Cameron Townsend estava se candidatando aí para a guerra. Eu vou resumir aqui a história. E uma missionária chegou e apontou o dedo na cara dele. Tem hora que tem que apontar o dedo na nossa cara e falar umas verdades para nós, não é? Hein, presbíteros? Eu me lembro que o Hernandes conta a história de que ele falava que ia ser político ou advogado. E um presbítero aqui no interior do Espírito Santo chegou para ele na época, porque ele falava assim: não, eu vou ser político ou advogado, lá no final da vida eu vou para o seminário. Quando eu aposentar, eu vou para o seminário, vou ser pastor. E esse presbítero virou para ele e falou assim: é isso que você vai fazer? Você vai gastar a sua vida toda como político ou advogado e depois você vai dar a sobra para Deus? Ele agradece porque esse irmão falou uma verdade na cara dele. Uma verdade talvez dura, não é? Direta. Mas Hernandes hoje é pastor porque esse irmão foi usado por Deus para apontar o dedo. Essa irmã, essa missionária disse para Cameron: você vai para uma guerra que não é sua, num lugar onde, na Europa, onde não é o lugar para você ir, sendo que você já disse que você tem vontade de ir para os índios na América Central. Por que você vai para uma guerra que não é sua e vai deixar nós, mulheres e jovens, aqui nos desgastando para o reino de Deus? E a história conta que Cameron, ele tomou a decisão de não mais ir para a guerra e começou a interceder para que ele pudesse. Começou a interceder para que ele pudesse ir para o México. Nesse momento que ele está em intercessão em relação a isso, o governo do México baixa um decreto destituindo os seus ministros. E neste mesmo decreto ele diz que estava abrindo as portas para que estrangeiros entrassem no México. E um dos itens desse decreto de que os estrangeiros estavam autorizados a entrar no México estava dizendo que de preferência que eles venham para fazer trabalho com os indígenas do México.
Não era isso que Cameron estava orando? Deus, amados, é o Deus da seara. Deus é o Deus da missão. Deus é o maior interessado em que as coisas aconteçam. E a história diz que Cameron então começou a pensar e a refletir sobre aquilo que Deus já estava fazendo de abrir as portas. E ele pensou, e agora, como que nós vamos? Não temos dinheiro, não temos recursos. A minha esposa não está bem de saúde. Como que eu vou fazer? Uma pessoa chegou e disse para ele, ô Cameron, toma aqui um motorhome. Motorhome, Floriano. Toma aqui um motorhome para você ir. Oh, mas o meu carro é muito fraquinho, como é que eu vou puxar esse motorhome? Não aguenta. Um outro pastor, sabendo desse caso, deu um outro carro para ele. Esse outro carro também não aguentava. Ele pegou, vendeu os 2 carros, comprou um Buick na época. Só que o Buick não estava muito bom, tinha que ficar completando o óleo. Mas ele decidiu ir. Então vão com esse motorhome. Isso em 1918. E ele migrou, começou a viagem. Quando chegou na fronteira, ele pensou, e agora? Não tenho dinheiro. Eles vão pedir, quanto que você tem para entrar no México? Tinha um valor por pessoa, e estava ele, a esposa e o sobrinho, Henrique. E agora? O que vai fazer? Sem dinheiro, que precisa dar conta na fronteira. Os soldados mexicanos da fronteira, olhando aquele ineditismo. Hoje tem reboque para tudo quanto é lado, né? Motorhome. Mas era algo inédito naquela época. Os soldados ficaram impactados com aquele negócio e ficaram conversando e falando a respeito. E Cameron falou assim, vocês querem dar uma olhada? Querem entrar para ver como é que é o negócio? Eles entraram, olharam como que era o reboque, o motorhome, a cozinha, a cama e etc. Eles ficaram tão empolgados que eles não pediram documento, não perguntaram quanto eles tinham dinheiro. Falaram, pode continuar a viagem. E eles continuaram a viagem. Chegando na cidade do México, naquela época já tinha trânsito, mais de carroça, né? Muito trânsito na cidade do México. Alguns carros, algumas carruagens. E Cameron ficou pensando, como que eu vou atravessar essa cidade para chegar do outro lado? Esse trânsito terrível. E eu com esse reboquezinho. Esse Buick que tem que ficar completando o óleo. E ele foi orando e pedindo a esposa e a filha e a sobrinha que estava junto para orar. Quando estava chegando na cidade do México, ele teve que parar para completar o óleo. Providência de Deus, Anderson. Quando ele está lá, abriu o capô, está completando o óleo do Buickzinho. Chega 2 policiais de moto e fala com ele assim, ô moço, aconteceu alguma coisa? Está precisando de ajuda? E ele disse assim, não, estou só completando o óleo aqui. Mas só vai para onde? Eu estou indo para tal lugar assim, e atravessar a cidade toda do México para ir para o outro lado, para onde era a tribo indígena. Aí os policiais começaram a conversar com ele, viram que ele era americano e falou assim, há pouco tempo, né, um dos policiais começou a falar, eu tive num treinamento de tiro nos Estados Unidos, fui muito bem acolhido pelo inspetor fulano de tal e etc, gostei muito, etc. Começou a conversar em inglês ali com o Cameron, e Cameron ficou maravilhado com aquilo. Ao final daquela conversa, os policiais disseram assim, então só tem que atravessar a cidade toda do México. Tem que atravessar. Então faz o seguinte, quando você estiver pronto aí, acabar de ajeitar o carro, você avisa que nós vamos ligar a sirene aqui das motos e vão escoltar você, atravessar a cidade toda. E foi assim, irmãos, como se fosse uma autoridade, escoltado pelos 2 motoqueiros da polícia, atravessaram a cidade toda. Foi abrindo carros, carruagens, e ele chegou bem, e chegou rápido. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estava no controle. Eu quero aqui resumir. Poucos anos depois, Cameron aposenta. Já velho. Mas nessa época, já tinha naquela época 2.500 tradutores de Bíblia. 2.500 tradutores de Bíblia. 500 etnias ao redor do mundo já tinham quando ele aposentou. Quando ele já estava jubilando. Já tinha 500 etnias com a palavra de Deus na sua própria língua. Alguns dos seus seguidores, que foram discipulados por Cameron, foram indicados para prêmio Nobel. Resultado de alguém que ouviu a voz e obedeceu. Deus é o Deus da missão. Paulo entendeu isso.
que a glória era para Deus, que Deus deveria ser honrado e glorificado, de que Deus é quem provia tudo. E ele aqui vai dizer, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Não é na minha força, não é na sua força. Nós podemos agir, nós podemos falar, nós podemos argumentar com as pessoas, nós podemos testemunhar de Jesus para os nossos colegas de trabalho, na escola, para os nossos vizinhos. Mas se não for a ação do Espírito Santo, de nada adianta. Também, amados, continuando o texto, acompanhem comigo, a parte B do versículo 19 diz: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Bom, Paulo agora ele mostra a prioridade da missão. Ele vai dizer que ele anunciou o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Quem se lembra aqui onde é o Ilírico? Quem se lembra? Seu Nildo aqui deu a dica, Albânia. A missionária Cláudia falou isso aqui na igreja. A região ali da Albânia, Macedônia, Croácia, toda aquela região é o Ilírico que está aqui na Bíblia. Paulo então viajou cerca de 2.000 quilômetros pregando a palavra. Ele saiu porque ele entendeu que já tinha passado o tempo dele pregar o Evangelho em Jerusalém. Aí já tinha passado o tempo dele pregar em Cesareia, pregar em Antioquia, em Chipre, numa ilha do Mediterrâneo. E ele chega até o Ilírico, até aquela região da Macedônia. Pregar a palavra de Deus é uma coisa boa, não é, irmãos? Sim ou não? Creio que é, não é? Paulo queria pregar a palavra, mas por 2 vezes ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí ele tem a visão do jovem da Macedônia. Lembra da narrativa bíblica de Atos? O que o jovem macedônio fala na visão para Paulo? Passa a Macedônia e ajuda-nos. É por isso que Paulo escreve aqui aos Romanos, até o Ilírico. Por causa dessa visão do jovem macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo chegou lá. Paulo pregou o Evangelho lá. Paulo entendeu a voz de Deus. Ele não só entendeu, mas ele atendeu, ele respondeu positivamente. E ele foi até lá pregar o Evangelho. Só que chegando lá, quem ouve a palavra? Vocês lembram? Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ah, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, se fosse eu, o Paulo, eu falei, Deus errou no negócio. Essa visão eu acho que não é de Deus não. Porque na visão era um homem, Henrique. Era um jovem macedônio, eu chego aqui, é uma mulher que me recebe. Eu acho que o negócio está errado. Mas é nessa casa, é nesta família, é através de Lídia, vendedora de púrpura, que o Evangelho começa na cidade de Filipos. O Evangelho começa a progredir naquela região. Porque Paulo entendeu, porque Paulo obedeceu, porque Paulo foi e anunciou o Evangelho. Você que está aqui nesta noite, você já respondeu positivamente a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador de minha vida? Se você já fez isso, você tem a tarefa de levar o Evangelho. Seja aqui, Nova Brasília, seja aqui, Cariacica, seja ali, nas outras cidades ao redor, seja do outro lado do mundo. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, eu não sei qual é o seu Ilírico, sua Macedônia, Albânia. Pode ser que Deus está te chamando para ir para outro lugar, para pregar o Evangelho. Quando nós olhamos lá em Filipenses capítulo 4, a partir do o versículo 13, todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Virou até frase, né, Rosa? De caminhão. Das lameiras de caminhão lá. Tudo posso naquele que fortalece, nos para-brisa de carro, tudo posso naquele... Mas a gente às vezes não entende a profundidade desse versículo.
E Paulo vai dizer a partir do versículo 14, depois ele dizer tudo posso naquele que me fortalece, olha o que ele fala: todavia, fizeste bem associando na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo louva a Deus, porque esta igreja, a igreja de Filipos, os irmãos filipenses se envolveram naquela causa. Porque aqueles irmãos entenderam qual era o propósito. Bom, nem todos vão, mas eu que aqui estou, sou um missionário aqui. Eu que aqui estou, preciso pregar o evangelho aqui. E eu que aqui estou, devo contribuir, orar, interceder com aqueles que vão. Paulo louva a Deus. Tinha igreja mais rica, sabia? Tinha cidade que era mais rica do que Filipos. Mas Paulo louva a Deus pela vida desses irmãos que se envolveram na missão de Deus. Presbítero Anderson, há pouco tempo, eu não me lembro se foi durante a viagem que a gente fez à Bahia, ou se foi por aqui, em algum momento ele falou sobre isso. Às vezes a gente ouve uma notícia igual essa dos refugiados do Afeganistão, essa questão do Talibã, a gente vê o noticiário assim, a gente acha que essas coisas estão muito longe de nós, que elas não têm muito a ver com a gente. E daqui a pouco elas estão aqui perto da gente. É interessante essas coisas, irmãos. Sabe como que eu vejo essa situação? A minha tarefa e a sua, isso envolve a igreja evangélica, principalmente no Brasil, é levar o evangelho a todos os povos da terra. Existem muitos povos ainda não alcançados. E talvez eu e você não estamos obedecendo. Então ao invés, tem ali o pescador, né? Ao invés da gente ir lá jogar o anzol, jogar a rede, por causa da nossa negligência, por causa do nosso marasmo, da nossa preguiça, sabe o que Deus está fazendo? Deus está mandando, jogando o peixe já dentro do barco. Então essa chegada dos refugiados aqui no Brasil é Deus jogando os peixes dentro do barco. Porque nós não obedecemos à voz de Deus. Porque nós não entendemos qual é o meu papel na missão que Deus está realizando. Entre aspas, Deus está dando uma ajudinha para nós. Deus está falando, Natanael, você não vai não, né? Eu vou jogar o refugiado aí pertinho de você. Você vai continuar se esquivando? Você não vai lá pregar o evangelho para os muçulmanos não, né? Você não vai levar o evangelho para os quilombolas não, né? Você não vai levar o evangelho para os ciganos não. Então tá bom, vou colocar aí, pertinho de você. O que você vai fazer agora? A pergunta é para mim e para você, meus irmãos. O que é que nós vamos fazer? Qual é o meu papel na missão de Deus, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando? Paulo entendeu o seu propósito. Paulo entendeu para o que ele foi chamado. Paulo entendeu que quem fazia era Deus através do Espírito Santo. Paulo entendeu que era para a glória de Deus, que tudo era para a glória de Deus. Paulo entendeu a prioridade, que ele deveria sair dali de Jerusalém e avançar e chegar até o Ilírico e pregar o Evangelho, para não semear em fundamento alheio. Quantos fundamentos existem aqui em Cariacica
Vou contextualizar num paralelo, tá? Quantas igrejas tem aqui em Cariacica? Quantas igrejas em Nova Brasília? Umas 30 igrejas em Cariacica. Só que em Nova Brasília talvez, né? Se a gente sair contando por aí, cada rua, se a gente começar a pensar um pouquinho e tal. Quantas igrejas no bairro vizinho? Aí eu te pergunto, quantas igrejas na Coreia do Norte? Quantas igrejas no sertão? Essa semana me emocionei de novo, estou ficando igual o Rafael, Belo, né, esses pessoal aí. Quando o pastor Edinho mandou um vídeo da igreja que está sendo plantada na parceria lá do Comipre, junto com a AMES, Instituto Água Viva, na região de Brotas de Macaúbas. O pastor Edinho filmou lá a igreja de Mata de Bom Jesus. A igreja foi levantada em 27 dias. 27 dias eles construíram a igreja. Pré-moldada, né? Rápido, serviço rápido. Tá lá, falta só colocar as janelas agora, fazer alguns acabamentos básicos, né? Mas a parte estrutural toda prontinha, pintadinha. Não precisa ir lá não, Gusmão, tá bom? Já está pintada. Gusmão é especialista em pintura. Tem empresa aí de pintura, né? Eu chorei, irmãos, ao ver aquilo, porque quando eu estive lá, em 2019, a gente estava no encruzilhada, linguagem antiga, né, seu Nilton? Encruzilhada, eu estava na encruzilhada da estrada e uma senhora veio com a bengalinha andando e a gente estava ali esperando um outro pastor chegar e ela começou a perguntar: o que vocês estão de fora? Que ela viu que era gente diferente. Vocês estão de fora? Nós somos. Vocês são de onde? Nós somos lá do Espírito Santo. Ah, vocês vieram de longe. E o que vocês estão fazendo aqui? Eu pensei, ela deve ser investigadora da polícia. Disfarçada. Aí explicamos para ela, falando, não, nós somos missionários, pastores, estamos aqui. E vocês vão aonde? Nós vamos pegar essa estrada aqui, vão em tal lugar, falando o nome das vilas. E vocês são doidos. Para que vocês vão lá? Esse pessoal aí dessas vilas é tudo doido, inclusive em tal lugar assim, o pessoal lá mata os outros e se mata. Eu falei, é mesmo? Aí ela disse, é perda de tempo de vocês, a senhorinha falando. Moradora lá dessa vila da encruzilhada. E aí chegou o pastor, a gente terminou a conversa com aquela senhora e nós pegamos a estradinha. Tem uma vila, irmãos, perto dessa Mata de Bom Jesus, que é o maior índice de suicídio per capita do Brasil, é nessa vila. No dia que nós chegamos, tinha acontecido um suicídio no dia anterior. Um rapaz deu uma facãozada no irmão numa briga, e ele achou que o irmão tinha morrido, e ele se suicidou, de desespero. Conversando com um rapaz lá, ele falou, aqui morre várias pessoas no ano de suicídio. O que vai mudar essa situação, irmãos? O Evangelho. Só o Evangelho. Então eu me emocionei quando o pastor Edinho mandou o vídeo no grupo lá dos pastores, porque o Evangelho está chegando lá. Em 2020, o missionário Sadi foi enviado para essa região. E hoje, agora há poucos dias, inaugurou essa igreja lá em Mata de Bom Jesus, que vai atender toda a região. É uma estrada de aproximadamente uns 40 quilômetros, tem várias vilas, não tinha nenhuma igreja evangélica. Hoje tem. Hoje tem. Porque alguém entendeu que deveria sair de Jerusalém, que deveria sair da sua casa e pregar o evangelho lá. Irmãos, eu e você precisamos estar incomodados com isso. Nós não podemos continuar de braços cruzados, sabendo da necessidade da missão. Existem muitos povos não alcançados ainda ao redor do mundo. Me procure depois, procure o irmão Nildo, Rafael, a irmã Melânia, a irmã Ana Paula, que são do Ministério de Missões. Converse com a gente. Fale, eu estou querendo interceder por um povo, me indica aí um povo que eu quero orar por ele. Procura saber notícias dos nossos missionários.
Se envolva nas causas. Dê uma passada ali fora, olha aquele quadro. Tem 2 quadros ali de missionários, da Junta de Missões e da PMT. O pastor João Marcos, que esteve aqui dos refugiados, está lá a foto dele lá. Está inicial, JM. Eu e você somos chamados, como disse aqui já na nossa liturgia, para adorar, para servir uns aos outros, mas também para levar o Evangelho aos povos não alcançados. Eu na missão de Deus. Você já entendeu o seu papel? Pense sobre isso nesta noite. Seu papel é pregar o Evangelho. É ser um missionário do Senhor Jesus aqui. O seu papel é interceder pela obra missionária, interceder pelos missionários. O seu papel é enviar uma carta para o missionário. O seu papel também é ir ao campo missionário. Por que você não separa as suas férias? Converse com a sua família. Dessa vez as nossas férias vai ser uma férias missionária. Nós vamos para um campo missionário, nós vamos passar uns dias. A gente tem 30 dias de férias, vamos passar 10 dias com o missionário. Lá num campo, no sertão, em tal lugar. Você vai ver que maravilha que vai ser na sua vida e na vida da sua família. Como que isso vai impactar a sua família. Como isso vai fazer diferença na sua família, meu irmão. Se você tem o seu foco e o seu investimento apenas nas coisas daqui, a palavra de Deus nos diz que nós somos o quê? Os mais infelizes dos homens. Se a nossa prioridade, se o nosso foco é nas coisas daqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Você não acha que iraquianos tinham casa boa igual a sua? Tinha ou não tinha? Hein? Tinha casa boa, tinha veículo, tinha trabalho, tinha empresa. Vai lá agora para você ver. Quase tudo desmoronado e acabado. Você não acha que isso pode acontecer aqui? Não estou fazendo medo em você. Eu estou apenas exemplificando que quando a gente investe só aqui e o nosso coração não está em Deus, nós somos os mais infelizes. Tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus, inclusive o nosso bolso, o nosso recurso, a nossa vida, aquilo que nós vamos investir deve ser para a glória de Deus. Você tem inculcado isso na cabeça do seu filho? Você tem priorizado o reino, aquilo que é eterno, porque coisas passam, mas pessoas são criadas à imagem e à semelhança de Deus e para a glória de Deus. Vamos investir em pessoas. Vamos deixar um pouco mais as coisas, porque as coisas elas são para ser apenas usadas. Vamos fazer para a glória de Deus. Mas eu quero trazer uma palavra também para você que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Talvez hoje é a oportunidade de você assumir um compromisso com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Jesus, quando estava aqui neste mundo, Ele foi passando e foi chamando: siga-me, siga-me, siga-me. Muitos largaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. O que isso significa? É que eles não ficaram pensando: se eu seguir Jesus eu vou perder isso. Se eu seguir Jesus vai acontecer aquilo. Se eu seguir Jesus como é que vai ser da minha família? Não, eles obedeceram. E muitos continuaram na caminhada com Jesus. Alguns abandonaram, mas muitos continuaram seguindo ao Senhor Jesus e viveram para a glória de Jesus. Eu quero te convidar, você que ainda não assumiu o compromisso com o Senhor Jesus, assuma e você vai ver o quanto é bom amar o Senhor, viver para o Senhor e fazer para a glória do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus.